Como eu tenho ouvido algumas frases na minha vida nos últimos tempos. Carlos, tu é alienado. Carlos, tu vive no Fantástico Mundo de Bob. Lembra daquele desenho do Fantástico Mundo de Bob? Quando eu era criança eu assistia muito, era muito legal. E... Carlos, tu não tem empatia pela dor dos outros. E várias outras coisas. Enfim. Eu sempre me envolvi muito em questões políticas, não em política em si, mas em discussões, essas que tem no Facebook, que tem nas mídias sociais no geral, né? Eu sempre assistia também as notícias da TV, do telejornal normal, compartilhava aquilo, levava aquilo para as outras pessoas, ficava muito indignado com o que eu lia, com o que eu ouvia, e eu compartilhava no sentido de que... para tentar transmitir a minha indignação para as outras pessoas, para fazer com que elas também se sentissem indignadas e que assim nós pudéssemos mudar aquela situação, né? Sejam isso política, corrupção, seja isso uma tragédia, um temporal que destruiu a casa das pessoas, homicídios, sequestros, seja o que for. As tragédias mais simples até as mais tenebrosas, né? Acontece que em determinado momento eu comecei a perceber que aquilo me fazia muito mal. Não estava me sentindo bem com aquilo que eu fazia. Ler aquilo me fazia mal, ler aquilo me dava uma sensação ruim, né? Eu também já participei de manifestações na rua por causas que eu julgava muito importantes. Eu continuo julgando hoje, só que hoje eu não ajo mais dessa forma. Não vou mais para a rua protestar porque eu não me sinto bem com aquela situação, com aquela ação que eu faço, né? Mas eu já fiz isso e eu não percebia como aquilo me fazia mal, como aquilo podia me prejudicar, né? O meu emocional, o meu mental, o meu físico, né? Teve uma oportunidade que eu me lembro muito bem que eu participava de uma dessas manifestações e parecia que a minha energia tinha sido completamente sugada, eu estava zerado em energia, minha energia vital tinha sido esvaída. E não adiantava. E aí naquele dia eu comi, no almoço, eu lembro que eu comi muito naquele almoço. Para tentar suprir o buraco que parecia que estava aqui na região do plexo solar. Parecia de um buraco aqui. Eu não sabia o que era aquilo. E aí eu comi muito para tentar suprir aquilo e não passava. Não adiantava dormir também, não adiantava descansar o corpo físico, que aquilo não se repunha. Né? Depois, ao longo do tempo, estudando Reiki, estudando terapias holísticas e estudando o desenvolvimento pessoal, como eu estudo hoje, paralelamente às terapias holísticas, eu venho descobrindo os porquês dessas coisas, né? Mas objetivamente o que eu quero falar é a sensação ruim que aquilo tudo me trazia, né? E então eu passei a entender isso e a procurar não me envolver mais com essas notícias, a não assistir mais os telejornais sensacionalistas, a não compartilhar, a não curtir mais páginas que, como a gente diz em outras palavras, derramam sangue no Facebook, né? Ou na TV também, tem telejornais que derramam sangue, né? É um absurdo aquilo. E as pessoas assistem aquilo com o intuito de ficarem informadas. Informadas entre aspas, né? Porque a gente sabe que a mídia seleciona o que ela transmite para as pessoas e aquilo dá audiência, né? Acreditem vocês ou não, pasmem, mas o que dá audiência é notícia ruim, notícia boa não dá audiência. Se fosse assim, a mídia divulgaria mais notícias boas e não uma em cada 100 que é uma notícia boa e o resto do ruim, né? As pessoas se contaminam muito mais fácil com aquela notícia ruim. A conexão, a energia do medo, a energia do pânico, tudo aquilo cria uma conexão muito forte, né? Faz com que as pessoas fiquem ligadas naquilo e mantenha a audiência das TVs, né? E aquilo circula também no Facebook e nas mídias sociais em geral. Então eu percebi isso e comecei a deixar de lado esse hábito. Comecei a descurtir essas páginas, comecei a curtir outras coisas que me interessavam mais. Nessa época eu já comecei um pouco depois a estudar as terapias holísticas, fazer cursos de Reiki, então eu me envolvia mais com esses assuntos e deixei o outro de lado e percebendo que eu não estava informado assistindo aquilo. Aquilo não me informa. Aquilo é uma seleção que uma TV faz ou que está no topo dos compartilhamentos do Facebook, do Google, enfim. E
Então eu passei a deixar isso de lado, a não me envolver mais com essas notícias. Essa situação conturbada politicamente que nós vivemos no Brasil já há algum tempo também é outro fator que as pessoas os nervos vão à flor da pele, né? Discutindo sobre política, cada lado tem sua posição e são radicalmente contra o outro lado, né? Não interessa os argumentos. Então, tu participar disso, me diga, me responda, participar disso vai mudar o que naquela situação? Eu vou te explicar uma coisa. Quando tu participa dessas energias, quando tu entra em conexão com essas energias de medo, de pânico, de raiva, de desespero, de terror, quando se vê notícias de corrupção, as pessoas ficam com nojo, ficam com raiva, tudo de mais ruim, né? A nossa vibração, ela cai muito, a nossa vibração fica lá embaixo, né? E aí a tendência é que nós tenhamos dias que vibram naquela frequência baixa. Então se eu tô sentindo raiva, se eu tô sentindo medo, porque eu vi uma notícia de um assalto na minha rua, ou no outro bairro, seja onde for, mas eu passo por lá, né? E aí tu já fica tenso, nervoso, aí bota aquela musiquinha no fundo da TV lá. Às vezes a notícia não é nem tão ruim, mas só a musiquinha que eles botam no fundo lá já te amedronta, né? É que nem um filme de terror. Aí tu entra naquilo e tu fica extremamente nervoso, tu fica tenso, com medo, com pânico, e é ali que tu vibra. Então, se tu vibrar naquela faixa, é coisas daquela faixa que tu vai atrair. Isso a física quântica explica muito bem pela lei da ação e reação, pelas leis do universo, né? E isso é exatamente isso que acontece. Existe até uma escala chamada escala de David Hawkins, que coloca essa escala vibracional onde a gente vibra aquilo que a gente atrai, baseado nos nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações, né? Embora muitas vezes eu pensasse que eu estava numa situação melhor, me sentindo bem, coisa e tal, mas olha como eu agia. Estava o tempo todo lá compartilhando coisas, estava assistindo isso, assistindo aquilo, lá na rua, manifestando. Então aquilo me derrubava, né? Então eu passei a mudar o meu comportamento em relação a isso e a buscar outras coisas. E aí as pessoas começaram a falar. Porque, que tu não tem empatia com a dor dos outros, que tu vive no mundo da imaginação, que tu isso, que tu aquilo, que não sei o quê. E eu gravei esse vídeo especificamente para falar que eu não deixei em momento algum de ter empatia pela dor do outro. Eu não deixei em momento algum de não me preocupar com as questões do meu país. Eu não deixei em momento algum de não me preocupar com a violência, com as coisas que acontecem assim, nas nossas cidades, no estado, no país. Não, nunca. É apenas um outro olhar. Porque de nada adianta eu ficar ali, focado, olhando para aquilo ali e fazendo aquilo crescer. Porque é isso que acontece. Quando tu olha para algo e as pessoas, o coletivo se concentra naquilo ali, aquilo cresce. E aquilo, tu só vê aquilo. Tu só vê aquilo na TV, tu só vê aquilo nas mídias sociais, tu só vê aquilo na rua, tu só vê aquilo com teu vizinho, tu só vê aquilo na tua família, tu só vê aquilo em todos os lugares. Parem um momento, percebam isso e me contem depois se eu não tenho razão. Aí eu queria trazer um conceito bem legal aqui e algumas pesquisas. Não precisaria, mas eu achei bem interessante trazer. Vejam só o conceito de empatia. Capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, como se estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções do outro. A empatia leva as pessoas a se ajudarem, a ajudarem as outras, e está muito ligada ao altruísmo, que é o amor e o interesse pelo próximo e a capacidade de ajudar. Eu, quando fui descobrindo o meu propósito como terapeuta holístico, a primeira pergunta, e talvez a única, como
dentro do meu propósito que eu quero responder é como eu posso ajudar as outras pessoas a se ajudarem. Como eu posso ajudar as outras pessoas para que elas façam a parte delas, elas se ajudem também, não é? Eu faço a minha parte e a outra pessoa faz a parte dela. Só isso é um ótimo exemplo de ter empatia pela dor do outro, saber como, pensar como querer ajudar. O que eu quero dizer é que vibrar, assistir essas coisas, não vai fazer com que eu ajude aquela pessoa, aquela situação que eu tô vendo, não vai ajudar. Pior, vai piorar a situação dela e das outras pessoas, porque aquilo está aumentando para o universo. Aquilo cresce. Onde nós concentramos nossa atenção, cresce, tá? Então, se eu concentro notícias ruins vão aumentar. E eu achei muito legal algumas pesquisas que eu achei. Eu vou ler brevemente, mas aqui embaixo eu vou deixar mais detalhes e a fonte das pesquisas, tá? Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia que diz assim: se você começa o seu dia com 3 minutos de notícias ruins, você tem 27% de chances a mais de ter um dia ruim, justamente porque tu vibra naquela faixa, né? E quando tu começa o teu dia, o teu subconsciente, ele está mais aflorado, e o teu consciente tem menos ação na tua mente. Isso significa que nós, considerando que a gente imprime no nosso subconsciente as informações que criam a nossa realidade o tempo todo, mesmo sem nós nos darmos conta, nós estamos, ao acordar, lendo notícias ruins, percebendo notícias ruins, nós estamos criando a nossa realidade para aquele dia, criando coisas ruins para aquele dia. E quanta gente faz isso? A primeira coisa de manhã pega o celular e olha o Facebook e vê lá alguma coisa que está escorrendo sangue, ou o político X lá que roubou não sei o quê, né? Como se aquilo fosse mudar alguma coisa naquela situação. Ler aquela notícia vai mudar alguma coisa? Daquele horário da manhã? Isso não vai mudar nada. Percebam. Ler aquela notícia naquele horário da manhã não vai mudar nada. Não é isso que vai fazer mudar. Se você tem o propósito de mudar isso, de não querer mais ler essas coisas, então haja nesse sentido de buscar a mudança para aquilo ali. O que está te incomodando? Faça algo para aquilo ali mudar. Mas não é lendo nos primeiros momentos do teu dia. Não é te contaminando a tua energia com esse tipo de notícias, com esse tipo de situações, que tu vai mudar essa realidade. Não, tu vai destruir a tua realidade e vai destruir a energia do coletivo onde tu estás. Uma outra pesquisa bem interessante fala sobre meditação, da Universidade de Administração de Maharishi. Desculpem a pronúncia, mas aqui embaixo eu deixo o nome completo tudo certinho com a fonte, tá? Eles compararam dados, isso é nos Estados Unidos, tá? Compararam dados de um programa de meditação chamado MT-Siddhis e as taxas de violência entre 2002 e 2010. Aí eles repararam que entre 2007 e 2010, que teve um grupo significativo de pessoas meditando, enviando pensamentos de energia positiva, de luz, de amor, vibrando alto, né? Vibrando nas mais altas vibrações que a gente pode atingir. Nesse período de 2007 a 2010, esse grupo, através desse grupo de meditação, houve uma queda que foi registrada, né, de 18,5% nas taxas de violência social. Significa 4,6% ao ano nesse período, né? E isso foi feito numa amostra de 206 áreas urbanas, com mais ou menos 100 mil habitantes cada uma. Então percebam a magnitude disso, né? E para homicídios, a queda foi de 21,7%, no mesmo período, 5,3% ao ano. E esses pesquisadores estimam que foram evitados nada mais nada menos do que 8.157 mortes neste período com aquela atitude nobre, abençoada da meditação. Porque
Não existe separação entre eu e o outro, né? São assuntos longos, não vou me estender aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas não existe separação. Na física quântica isso é muito bem explicado, né? Quando nós vibramos, o nosso campo eletromagnético, aquele que nos circunda, nós estamos em contato com o outro o tempo todo. E existe uma energia coletiva. Então quando nós fazemos isso, que nem esse grupo de pesquisadores fez, aquele efeito de consciência, aquele campo eletromagnético se expande de tal modo que influencia tudo ao seu redor. E um outro, deixa eu só pegar aqui o livro, um estudo que eu achei muito interessante, que está nesse livro abençoado aqui, ó, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, diz assim, ó, na página 227. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma epidemia de gripe em Nova York, o prefeito adotou medidas drásticas para impedir os danos causados pelo medo que os habitantes da cidade tinham de adoecer. Ele convocou os representantes da imprensa escrita e disse: Senhores, quero pedir que não publiquem matérias alarmistas sobre a epidemia de gripe. Se não pudermos contar com a sua cooperação, chegaremos a uma situação incontrolável. Ele já percebeu, naquela época, ele já percebeu a dimensão que aquilo poderia atingir, né? Os jornais deixaram de publicar histórias sobre a gripe e em um mês a epidemia estava controlada. Alguns anos atrás, experiências provaram que as pessoas podem adoecer por sugestão. Foi pedido a 3 pessoas que visitassem separadamente um amigo que seria a vítima. A primeira, ao chegar, perguntou: o que você tem? Parece doente? A resposta foi um despreocupado: nada, estou bem. Quando o segundo visitante repetiu o comentário feito pelo primeiro, a resposta foi outra: não sei, mas não me sinto muito bem. E ao terceiro visitante, a vítima admitiu francamente que tinha alguma doença. Se duvida, experimente, mas não exagere, diz o Napoleão Hill aqui. Compreendem a dimensão que tudo isso atinge? Então não é só notícias ruins a respeito de tragédias, de corrupção, ou disso ou daquilo. Notícias sobre doenças, elas se alastram, como tomam conta das mídias, e as pessoas entram em pânico quando assistem aquilo. Exatamente o que ele falou no livro que aconteceu lá em Nova York na época da Segunda Guerra Mundial. E naquela época o prefeito já teve aquela percepção de que a imprensa tinha um papel importante nisso e que ela poderia ajudar nesse processo. E foi o que aconteceu. Como muitos outros exemplos que eu citei, tá? Esse vídeo já está ficando muito longo, mas não tem como falar sobre esse assunto em poucas palavras. É importante falar, explicar bem isso tudo, né? E eu queria deixar isso aqui, essa reflexão para você, e saber se você também se identifica com isso, se você sente isso também, ou se você também julga os outros ou a si próprio, alienado, que vive no fantástico mundo de Bob, que não tem empatia, ou que é isso, ou que é aquilo. Faça essa reflexão você também, né? E se quiser, deixa aqui embaixo nos comentários a tua percepção. E a gente vai ser muito bom a gente discutir sobre esse assunto e talvez gerar mais um assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Só para comentar uma coisa que eu esqueci, as pessoas que mais me dizem são os meus familiares, e em especial a minha esposa, né? Que vai assistir esse vídeo e sei lá se vai dar risada ou não, porque eu disse que eu ia responder isso através de um vídeo porque era importante, né? E é importante que a gente desenvolva essa reflexão no sentido de se questionar como eu posso ajudar a melhorar determinada situação, né? Se é assim dessa forma como a gente está fazendo ou se é de outro jeito.